Tensões por ali. O Rio é Tech com Beto Largman. Alexa, do que hoje tratará a coluna O Rio é Tech? Oi, Vinícius. As Alexas estão todas doidas agora. Quem tá aqui tem Alexa em casa. Tô falando com a Google. E aí, Beto, bom dia. Diz aí, IoT, IoT, Internet das Coisas. Ou seja, a internet impactando a nossa rotina em casa e proximamente ao nosso corpo, com relógios e pulseiras inteligentes. Isso é Internet das Coisas. A Alexa é o bebezinho da IoT na nossa vida? Bom dia. Bom dia a todos. A Alexa é uma parte da internet das coisas, mas isso é muito maior, é enorme e é exponencial. A China, no ano passado, foi o primeiro país a passar o número de coisas conectadas mais do que pessoas conectadas. Isso, tem mais coisa conectada na China do que pessoas, ou seja, um monte de aparelhozinhos espalhados fazendo um monte de coisa, muitas muito eficientes e importantes para a gente. Então, vou falar primeiro das coisas boas. Eu sei que você já vem com a sua visão distópica aí para a gente pensar no que tem as coisas ruins. Ele já vem com um balde de água fria. Reflexiva. Manda. Segura teu balde, Mas dona, assim, vai. isso começou, vamos voltar um pouco atrás, começou realmente com a disseminação do 3G, né, internet de banda larga, e aí começou realmente a ser possível o envio de dados para dispositivos móveis espalhados por aí. Então, a gente tem hoje, desde a agricultura, a gente tem a internet das vacas, ou seja, a internet das vacas. Não vai dizer que tem vaca conectada à internet. Tem vaca conectada à internet. Aí, Agatha, tá vendo? Não é só a gente não, é geral, pô. nada. Por isso Família que inteira. a internet das coisas tá na vida da gente sem a gente saber, né? Quando você está comendo lá seu bifão, esse bifão provavelmente veio de uma vaca conectada, onde os produtores conseguem saber a temperatura dela, o deslocamento dela, a movimentação dela. Com isso, eles conseguem prever se ela está prenha, se ela está doente, já aciona os veterinários. Então, tem desde esse tipo de aplicação até nas nossas casas, como a Agatha falou, né, fechaduras eletrônicas, geladeira que já sabe que está faltando leite, já manda o pedido de compra para... Manda o dinheiro também, me diz. Dinheiro Faz o Pix, não. faz o Pix junto. O dinheiro ainda não. Tem um exemplo bem interessante, por exemplo, da Vale, né, a mineradora, ela tem aquelas transportadoras, aquelas correias transportadoras, e tem lá os mecanismos, eles, eventualmente, eles ficam muito quentes e falham. Então, eles têm lá sensores de temperatura que já sabem. Então, antes de falhar, já está sabendo, aquela roldana ali, ou aquela movimentação ali está com problema, vamos lá e evita de ter que parar toda a produção por conta disso. Sim. Outro exemplo, essas máquinas de geladeiras nos bares e restaurantes, é tudo conectado e lá os donos, né, as fabricantes sabem se a geladeira está na temperatura certa, se ela está oscilando, se ela caiu, se ela não caiu. Então, é geral. Mas no Brasil nós temos mais gente conectada do que coisa. Sim, ainda. Na China já passou. Primeiro a passar no final do ano passado. Mas é exponencial. Dá uns mesezinhos aí para isso já acontecer. O importante isso só ficou, né? A internet das coisas só começou a vingar mesmo quando foi possível colocar sensores. Sem sensor, não tem, porque as máquinas não se comunicam com a gente, elas não falam com a gente. Sim. Agora, se você coloca sensores neles, eles começam a se comunicar com a gente. E sensores geram dados. Dados. E aí, dados em massa. Isso. E para processar dados em massa, eu preciso do quê? Inteligência artificial. Era esse o Tá à caminho? frente, ele tá à frente do tempo, né? Malandro, pô. Exatamente. Entendo o assunto. É o segundo momento da internet das coisas. O primeiro é a instalação de dispositivos com diversos sensores, deslocamento, temperatura, enfim, movimentação. E o segundo cara, o que a gente faz? Como é que a gente consegue processar tanto dado de tanto dispositivo? Aí entra a machine learning e a inteligência artificial que tem uma capacidade que o ser humano não tem. E aí vira muito mais eficiente. Então, você tem em cidades, você tem toda a movimentação de carros
que é vista por câmeras, que está entendendo ali que, de repente, aquele lugar, aquele sinal que está programado para X segundos, já tudo, não precisa nenhum ser humano intervir para a máquina já colocar aquele sinal com mais tempo. Um exemplo clássico do Uber, por exemplo, a inteligência artificial consegue ver o GPS, todos os carros que estão, né, naquela área, disponíveis, e todos os pedidos, estão vendo. Tem muito pedido, tem pouco carro. Já aciona aquele sistema de colocar dinâmico para outros lugares, ou para aquele lugar, para, né, ter uma maior assistência para os clientes, né? Vamos falar das coisas ruins, que o tempo é curto, né? Não sou eu que estou falando, a observação é dele, tá vendo? Se isso aí do sinal, se essa moda do sinal pega, ia ser excelente. Imagina se não tiver que acionar humanamente absolutamente ninguém. De forma automática já consegue perceber que tá muito trânsito, então vamos agilizar o tempo do sinal, não tem tanta gente para atravessar. Rapidinho, te dou um exemplo. No aeroporto internacional, isso já foi adotado há muito tempo. Ensinaram as câmeras do Galeão a enxergar carrinho. Aquilo não é gente, aquilo é carrinho de bagagem. Então, ele promovia a distribuição de carrinho com base na contagem que ele fazia com seus próprios olhos. As câmeras. Gente, a tecnologia é maravilhosa. Agora, você que é uma pessoa que gosta do lado negativo das coisas, diga-me, qual é o lado perigoso? Perigoso, eu vou primeiro na realidade atual e aí na distopia mesmo. Primeiro, assim, já aconteceram casos de hackers, por exemplo, na Ucrânia, antes da guerra até, conseguiram hackear lá uma usina que controlava toda a calefação lá, sei lá, não sei qual a cidade, certo? E pediram resgate. Se não pagasse, a cidade ia ficar resgate, gelada. Se você não pagar o resgate, eu coto o ar-condicionado de você em fevereiro. E aí? Pô, é brabo, hein? Um hotel na Áustria, também com as chaves todas eletrônicas. Trancou todo mundo. Trancou todo mundo. Só vai sair, só vai entrar gente quando vocês pagarem o resgate. Então, esse é o problema, né? E assim, na distopia, muito distopicamente falando, se as máquinas podem resolver o tempo do sinal para melhorar o trânsito da cidade, eles podem também achar que os humanos estão atrapalhando o funcionamento daquele sistema e dar um jeito de os humanos ficarem de um lado e do outro, ou coisa pior, né? E assim, outra distopia também é ligada ao totalitarismo, controle mesmo, né, de político, que se um governo começa a dizer todo mundo vai ter que ter um chip para a gente saber onde está todo mundo a todo momento. Aí, né, o bicho vai pegar. Sobre a inteligência artificial, a gente pode estender essa discussão porque ela está associada, Agatha, a treinamento de algoritmos. E por hora, quem treina algoritmo não é gente. Não é máquina, é gente. É gente. Por hora. A gente pode voltar a falar sobre isso porque o assunto é delicioso, envolve coisas muito bacanas, como eu sempre defendo, e perigos e alertas, como sempre o Beto nos traz aqui. Valeu, Beto. Sensacional. Falamos sobre IoT, internet das coisas, com Beto Lagman. Beijo, Beto. Até semana que vem. Até semana que vem, Beto. Valeu. 11h06, em 30 segundos.